aqui na cerimônia de entrega do Prêmio AMEC de eventos corporativos, com a equipe da Suzano. Temos o Marcelo, Daniele, Valner e André, representando a companhia. E é uma satisfação muito grande, é a quarta vez que nós estamos entregando esse prêmio. O Prêmio AMEC nasce em 2012 como um objetivo da associação de estimular práticas corporativas que vão acima e além da lei, no sentido de aprimorar as práticas de mercado de capitais, de bom tratamento de acionistas minoritários e controladores, que quer que sejam, né? Enfim, boas práticas de governança que se destacam ao longo do ano, né? Nós definimos como eventos societários uma gama bastante ampla de operações, né? Que vão desde reestruturações, ofertas públicas, assembleias e tudo mais. E a cada ano nós fazemos um processo bastante democrático, no qual os nossos associados se manifestam em 2 turnos, né? Então, com isso eu queria te ouvir, Marcelo, para a gente ouvir um pouco da história que levou a Suzano a essa operação, as razões que vocês acreditam que tenham levado os nossos associados a ver a operação tão bem, né? Para que a gente possa seguir e formalmente entregar o troféu às suas mãos. Tá bom. Muito obrigado a todos, obrigado, Mauro. Queria agradecer a AMEC pelo prêmio, pelo reconhecimento. Acho que foi um evento que nós também, obviamente, consideramos o evento nosso do ano, uma das coisas mais importantes da história recente da Suzano. E eu acho que tem uma série de elementos que estão no entorno desse movimento societário que eu acho que vale a pena dividir com vocês aqui. Primeiro, a gente tem colocado como uma missão da Suzano a história de gerar e compartilhar valor. E aí nós não estamos falando só de acionistas, estamos falando dos stakeholders como um todo e levando ao limite a sociedade como um todo. A gente acha que as empresas têm um papel que transcendem a própria empresa, né? Você tem que buscar ações que gerem benefícios, obviamente, para os seus stakeholders, mas para a sociedade como um todo. Então isso está um pouco no nosso DNA e na maneira que a gente procura trabalhar. A Suzano tem controle definido, e o controle definido ele estava manifestado em 2 classes de ações, mas com a migração o controle permanece sendo definido. Os controladores têm mais do que 50% do capital da companhia, né? E a forma que estava constituído antes em classes de ações levava isso a um grau ainda maior, tinham todas as ações votantes, mas essa mudança ela não mudou o controle. E por quê? O nosso grupo de acionistas controladores tem uma crença de uma maneira de gerir a companhia que tem a ver com as características da companhia. Uma companhia de um setor de ciclos longos, muito intensivo em capital, e onde você tem um peso muito grande de evoluções tecnológicas, principalmente no lado da biotecnologia, né, já que nós somos uma empresa de recursos naturais. Então os nossos controladores acreditam num tripé, como eles colocam, que é o seguinte: controle definido, participação e respeito muito grande ao mercado de capitais, quer dizer, controle definido mais divisão de valor com o mercado de capitais e gestão profissional. Essa é a maneira que a companhia vem sendo gerida do ponto de vista do controlador há muitos anos, né? Então, nesse contexto, a gente já vinha discutindo com os controladores, entre gestão e controladores, há muitos anos, esse movimento de migração para o novo mercado. Por quê? Porque a gente acreditava que, primeiro, essa mudança não ensejaria nenhum tipo de mudança de controle, uma vez que os acionistas têm, de fato, a maior parte do capital. Segundo, a gente acredita, e essa crença foi se solidificando ao longo do tempo, que ter 2 classes de ações não estava gerando benefício algum e, pelo contrário, gerava uma perda de valor para todos os acionistas, inclusive o controlador, uma vez que a gente vinha negociando, e isso é comum, vocês estudam isso com frequência, sabem disso, o múltiplo de uma empresa que tem 2 classes de ações, via de regra, fica abaixo dos comparados. Sim. No nosso caso, nós estamos num setor global, né? A gente tem um business de papel, tem bem de consumo, tem celulose é predominante, e celulose é um business global, né? Não existe um mercado brasileiro de celulose, ou americano, existe um mercado global. E por conta disso, a gente é uma companhia que tem 2/3 mais ou menos da nossa base acionária, quando você exclui o grupo controlador, de estrangeiros. Então, e os estrangeiros têm uma visão ainda mais, vamos dizer, afiada em relação a esse tema, né?
Então esse tema vinha sendo discutido há muito tempo, não é uma decisão simples para um controlador, porque de fato é uma mudança de paradigma numa empresa que tem 90 e tantos anos e que tem, vai fazer 94 anos agora, e que tem o capital aberto há mais de 30 dentro dessa estrutura. Então não é uma decisão que se toma em poucos dias, né? Uma coisa que foi sendo amadurecida ao longo de muitos anos. Então a busca aqui foi uma busca de geração de valor para todos os acionistas, uma visão de longo prazo no final do dia, porque aí a gente tem que entender também um pouco a cabeça do dono, do controlador, né? A família Pfeffer controla a Suzano há 90 e tantos anos. Ela não está preocupada com o que vai acontecer com a companhia no próximo trimestre, ela está preocupada com gerações para frente. Então, no final do dia, uma análise do seguinte tipo passa pela cabeça do controlador: a gente não precisa maximizar o nosso ganho hoje. Esse negócio vai gerar valor para a companhia ao longo do tempo, nós vamos continuar sendo os controladores, vamos nos apropriar de parte desse ganho e vamos dividir com todo mundo. A proporção, se a gente vai ganhar um pouco mais, um pouco menos, deixa de ser tão importante quando você coloca em perspectiva esse negócio, mais uma vez, dadas as características do nosso negócio: super intensivo em capital, ciclos longos, a gente opera com plantio de árvores, a árvore tem um ciclo de 7 anos, quer dizer, o nosso negócio requer que a gente pense a longo prazo. Então, a operação nasceu com essa intenção de levar a companhia a um novo patamar de governança, de gerar valor para todos os acionistas. E aí ela foi construída, você pediu para contar um pouco dos bastidores, ela foi construída primeiro entre gestão e controladores, depois um trabalho muito grande entre os membros da família controladora, porque não existe um controlador, é uma família que tem vários membros e que teve que deliberar entre eles essa questão. Depois nós envolvemos alguns outros, algumas outras partes para nos ajudar nesse processo. Teve advogados, no caso foi o Souza Sescon que veio nos ajudar, contratamos o Itaú BBA e o Bradesco BBI para também nos apoiar em todas as análises que foram necessárias ao longo do tempo. Uma vez que a gente tinha a estrutura delineada, nós fomos testar a ideia com alguns acionistas-chave, principalmente o BNDES. O BNDES é o acionista maior da Suzano depois dos controladores, e ele tinha um acordo de acionistas com o controlador, por meio do qual ele tinha uma voz sobre alterações na estrutura societária de qualquer tipo, inclusive este tipo, né? Então houve uma discussão longa, essa operação teve que ser aprovada na diretoria do BNDES por conta desse acordo de acionistas, e eles tiveram uma voz, algumas opiniões sobre como a gente deveria fazer isso. Aproveitamos para rever o estatuto como um todo e ajustar alguns pontos, modernizar um pouco o nosso estatuto, e obviamente que ao longo desse período houve essa discussão se fazemos com prêmio ou fazemos sem prêmio. E todos os estudos que você faz no mercado, o que os bancos e os demais agentes do mercado trazem para você: olha, existe operação com prêmios, existe operação sem prêmio, as operações com prêmios, os prêmios são nesse range aqui. E existia uma visão nossa de que era possível fazer uma operação com prêmio, mas ainda mais que estava acontecendo uma outra ao mesmo tempo, completo, né? Mas ao final houve uma leitura do controlador de que não ter o prêmio tornaria a operação muito mais atrativa para todos, acima de qualquer questionamento, e que uma vez que eles têm uma visão de longo prazo como geração de valor também, o impacto de ter ou não ter não era uma coisa que seria determinante nesse negócio. Então, dessa forma foi anunciada, dessa forma foi levada à Assembleia. Nós tivemos 100% de aprovação dos presentes na Assembleia, que foi uma coisa memorável. Tivemos uma participação alta, usamos o voto à distância pela primeira vez, então quer dizer, a gente aproveitou para também modernizar a forma de fazer as coisas. Funcionou o voto à distância? Porque muitas empresas ainda não... Foi ótima adesão em massa. Ótimo. Então, mais um exemplo que a gente pode usar para o mercado de capitais, né, porque no ano que vem mais empresas vão ter esse desafio. É uma excelente prática. E no nosso caso, como nós temos a sede, a maioria das empresas tem sede aqui em São Paulo, nossa sede é em Salvador, por razões históricas, né, e ainda mais importante sendo assim, porque a Assembleia tem que ser feita lá, né?
Então, quer dizer, sobre todos os aspectos, um sucesso total. Houve uma valorização muito grande das ações desde o anúncio. Obviamente que nós estamos num setor também que tem uma commodity, é bastante volátil, o preço da celulose subiu, é difícil você isolar os fatores, mas o fato é que a gente acredita que foi uma operação de muito sucesso e ela se enquadra, ela não é uma coisa por si só, né? A Suzano há muito tempo já, nos últimos anos, vem trabalhando com políticas de compliance, política financeira, quer dizer, uma série de melhorias, com comitês. Por exemplo, apesar da gente ter um acionista controlador, o nosso conselho só tem, de 9 membros, só tem 3 que são da família controladora, quer dizer, isso é uma opção que os controladores fizeram ao longo do tempo, de usar o conselho para valer como um conselho, né, de trazer visões de outros também. Então, eu acho que isso foram várias evoluções ao longo do tempo que culminaram com essa mudança. A BMF B3 agora nos ajudou bastante nesse processo. Eu acho que eles prestam um ótimo serviço de assessorar as companhias nesse processo. Acho que também a participação deles, quando foi o tempo de levar a discussão a eles, também contribuiu bastante. E então, assim, a gente encara como um sucesso muito grande, não poderia ser de outra forma. E mais importante do que isso, a gente encara essa operação não como uma coisa isolada, mas uma coisa que está, vamos dizer, num contexto de uma melhoria de governança, de uma busca de criação e compartilhamento de valor, e numa visão que a gente tem de que a gente precisa não só gerar resultados, mas contribuir para uma melhoria e transformação da sociedade como um todo. Ótimo, belas palavras. Eu acho que é um excelente exemplo aí para o mercado de capitais, né? E que esse prêmio agora sirva como um estímulo para que o exemplo da Suzano seja copiado. Então, sem mais, eu gostaria então de passar às suas mãos aqui, né, o troféu relativo ao Prêmio AMEC de Eventos Corporativos 2017. Parabéns. Tá aí. Saúde. Saúde. Obrigada. Saúde. Parabéns, viu? Pô. Parabéns, empresa. Obrigado pelo exemplo aí pro mercado. Eu digo mesmo. Saúde. Obrigada por terem me indicado.